Bom dia, igreja! Como eu costumo dizer, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje não na condução do culto, mas para poder ministrar essa aula das chamadas boas obras. E eu não deveria falar isso, mas vou falar. Desde 2016 que eu não dou aula em escola bíblica. Então já tem aí alguns anos e tudo. Muito provavelmente vocês vão focar em quantas vezes eu falo né? Em quantas vezes eu olho para trás, em quantas vezes eu me perco. Então esqueçam tudo isso e vamos focar aqui nas boas obras. Alguém se lembra o que nós estudamos no domingo passado na escola bíblica? Não? Bom, mas se tiverem alguma dúvida sobre isso, arrependimento para a vida, né? Nós temos o professor aqui, tá? Então, dúvidas é com ele. Bom, dito isso, meus irmãos, eu te convido a baixar as suas cabeças, né? Fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Pai bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, porque cremos sobre a sua soberania sobre a nossa vida. Cremos, meu Deus, que o Senhor é o Deus supremo, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e que quer, através da sua santa palavra, nos explicar, nos ensinar, nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso nós clamamos, meu Deus, que o Senhor possa poderosamente abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para entender exatamente o que o Senhor quer nos dizer através do estudo das boas obras. Nós oramos desde já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos. O capítulo que nós vamos estudar nessa manhã é o capítulo 16 das boas obras. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, para você, o que são boas obras? Biblicamente falando. E se há algum pastor, algum teólogo, algum professor, não responda. O que são boas obras? Um de cada vez. Ninguém? Arrisca? Então vou fazer uma outra pergunta. Tudo que acontece de bom nesse mundo pode ser considerado boas obras? Não? Por quê? Se disse não, boa, maravilha. Motivação? Ok. O que mais, gente? Boas obras. Boa. Bom, boas obras, segundo aqui a Confissão de Westminster, e eu vou ler aqui especificamente o que diz a convenção, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, aqui está definido que nem tudo que acontece nesse mundo de bom pode ser considerado boas obras. Boas obras, na verdade, somente são aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. E há alguns versículos bíblicos que podem nos comprovar isso. Eu quero começar com um específico, que é o de Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça, ames a misericórdia. Vamos parar aqui em ames a misericórdia. Nós estamos passando aqui por uma catástrofe, eu diria que sem proporções anteriores, pelo menos conhecidas, no Rio Grande do Sul com aquelas chuvas, lá no Brasil. Lá você pode ter um crente trabalhando na mesma função de um descrente, no resgate de vítimas. Aí eu te pergunto, os dois trabalhando juntos, o crente e o descrente, fazendo a mesma coisa, estão ambos a praticar boas obras? Sim? Tem mais? Sim, sim.
o cristão pode estar fazendo para aparecer para a igreja dele. E o não cristão? Será que ele está fazendo para aparecer para o mundo? Para obter likes nas redes sociais? Pode ser também? Pode ser que não. Ok. O importante é fazer a obra. Fala, meu irmão. A gente vai chegar lá mais para frente, nesse estudo. Meus irmãos, o que a gente precisa ter assim, em mente, né, é que tudo aquilo que nós fazemos e que está descrito na palavra de Deus também precisa de ter uma motivação correta. Então, se eu estiver fazendo para aparecer, ou se eu estiver fazendo para adquirir likes, por mais que essa obra seja útil, ela não é considerada boa aos olhos de Deus. Por quê? Porque nós não fizemos para que, no fim último, ele seja glorificado. Então, boas obras, para a gente definir, são aquelas que estão na Bíblia e que, no final das contas, glorificam ao nosso Deus. Então, isso nós temos que ter em mente. E a confissão, ela continua, né? Não as que, ou as boas obras, que a autoridade dela, da Bíblia, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, se a gente for pegar aqui Mateus 15, 9, diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, se a gente for pensar, vamos trazer aqui aquela 1 Samuel 15, de 21 a 23. Né? Nós temos o caso lá do rei Saul que desobedece uma ordem expressa de Deus. Ele deveria guerrear e aniquilar todos os amalequitas. Mas ele preserva o rei amalequita e ele traz despojos de guerra, em contrariedade à determinação clara do Senhor. E ele tenta se justificar para Samuel, que já havia sido orientado por Deus. E a justificativa do rei Saul era de que ele estava fazendo aquilo, ou seja, prestando o sacrifício, pegando aqueles despojos em glória a Deus. E aí Samuel fala para ele que para o Senhor é preferível a obediência ao sacrifício. Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus determina. Isso sim vai ser considerado boas obras, não aquilo que eu acho que é o certo. A nossa adoração, quando ela não tem especificamente uma motivação correta, ela não passa de uma farsa, pois elas ensinam ideias humanas, coisas que nós aprendemos e que não estão na palavra. Na palavra está muito claro que nós devemos obedecer a Deus, independentemente do nosso desejo ou da nossa vontade. Tá? Isaías 29:13 vai dizer: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, claramente, e mais uma vez, nós temos a prova de que nós precisamos focar naquilo que Deus determina. E o que ele determina na sua palavra, a palavra que já está revelada para nós, a Bíblia Sagrada. Mas nem todos estão dispostos a fazer isso. É muito comum, né, nós determinarmos aquilo que nós queremos fazer à revelia do que a Bíblia diz. E muitas vezes nós criamos regras. Vamos voltar para a Bíblia, né? Lembra quando Jesus ele curou um coxo, né, um paralítico, num sábado? Qual era a preocupação dos fariseus? Era o sábado ao invés de ser a cura, o milagre. Eles focaram no paralítico pegar a sua cama e andar. E isso, pela lei judaica, ele não poderia fazer no sábado. Mas se a gente for pensar, a lei judaica foi dada por Deus para o povo, né, de três maneiras, né? Ela enquanto justiça, ela enquanto festas, ela enquanto moralidade. E a gente percebe que os judeus, eles, vamos colocar, ampliaram tanto e criaram tantas mini-regras ali no caminho, que eles se perderam. Então, quando, na verdade, eles deveriam estar focados na cura, no milagre que Jesus fez, eles estavam focados naquele ex-paralítico não poder carregar sua cama no sábado.
E é exatamente contra isso que nós acabamos de ler nesses dois textos provas, né? A nossa adoração, quando ela não é bíblica, ou quando ela é com um zelo cego, ou seja, o zelo desfocado daquilo que a Bíblia diz, ela é uma adoração vã, ela é uma farsa. Até aqui, alguma dúvida? A gente pode dizer, então, que qualquer um pode praticar boas obras? Pode, desde que estejam alinhados ou de acordo com o que diz a palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Dito isso, nós passamos aqui para o parágrafo 2º do capítulo 16, que vai falar sobre a ação do Espírito Santo nas boas obras. Até agora, nós vimos o que são boas obras, né? E agora a gente precisa pensar no valor dessas boas obras. Boas obras, em obediência a Deus, são o resultado, né, ou o fruto de uma fé verdadeira, né? Se nós lermos especificamente o parágrafo inteiro, vai dizer assim: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. Ou seja, o fim último é a glória eterna de Deus. Os crentes são feituras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Valor das boas obras. Nós somos criados para as boas obras. Se nós formos pensar, todos os seres humanos, ou como dizem os portugueses, toda a gente é criada para as boas obras, mas nem todos fazem. E aqui, quando a gente pensa no valor das boas obras, nós vemos muitas coisas que elas trazem para nós. Então, a primeira delas, eu vou focar em Tiago 2, 18 a 22, porque ela é clássica, né? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui tem aquele velho debate, né? Nós somos salvos pela fé ou pelas obras? E o que Tiago, né, o irmão de Jesus Cristo, o irmão de carne, né, de Jesus Cristo, quer dizer é que nós conseguimos provar a nossa fé pelas nossas boas obras, por aquilo que nós praticamos em acordo com o que a palavra de Deus diz, por aquilo que nós fazemos em acordo à vontade de Deus, ao que lhe é agradável. Então, nós necessariamente, enquanto cristãos, precisamos de praticar boas obras, porque elas são o fruto. Se nós não praticarmos boas obras, significa que nós não estamos em obediência à palavra de Deus. Nós não estamos alinhados com o nosso Deus. E continuando ainda aqui, nós vamos passar aqui para o D, que diz o seguinte: por elas os crentes manifestam a sua gratidão, ou seja, pelas boas obras os crentes manifestam a sua gratidão. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós proclamamos a palavra de Deus, o Deus eterno? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para demonstrar essa fé verdadeira, que faz a diferença nas nossas vidas. Além disso, nós temos aqui como verificar o que diz 1 Pedro 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos seus insensatos. Isso está lá na letrinha H, que diz assim: fecham a boca dos adversários. As boas obras fecham a boca dos adversários. O que será que ele quis dizer com isso? Basicamente, que se nós praticamos boas obras, não há do que nos acusar. Não há como nos condenar. Não há como nós darmos brecha, vamos colocar assim entre aspas, para que falem de nós ou para que falem do nosso Deus. Não há motivos para isso. Nós, com as boas obras, fechamos a boca dos nossos adversários, dos descrentes. Agora, em contrapartida, o que nós vemos muito por aí é exatamente o contrário, né?
É muita gente famosa e tal escandalizando o nome de Deus. Fazendo boas obras, como nós já dissemos no começo, para poder aparecer. Fazendo boas obras para ser reconhecido. E isso é exatamente o contrário daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós fomos para a letra I, que seria o fim de tudo, né? Os crentes são feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Vamos voltar aqui para 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, se a gente for pegar a história da Bíblia como um todo, ela pode se resumir uma história de um Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso e que não divide a sua glória com ninguém. Então, tudo que nós fazemos através de nós, né, tudo que é feito através de nós e apesar de nós, tem necessariamente de ser feito, em última instância, para a glória eterna de Jesus. Letra K. Os crentes são feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Ou seja, a cada vez que a gente lê um texto prova, nós vemos claramente que no final das contas as boas obras são para Deus, né, e não para nós. Romanos 6,22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Haverá um dia em que todos nós iremos glorificar a Deus eternamente e de maneira perfeita. Esse momento ainda não é esse dia. Nós ainda não temos os nossos corpos glorificados para estarmos com Deus eternamente e glorificando o seu santo nome eternamente. Mas chegará esse dia. Até lá, nós temos que focar que a fé verdadeira gera boas obras e como fim dessas boas obras nós glorificamos a Deus e nós alcançamos a vida eterna. É justamente o que diz em Romanos 6, verso 22. Segunda Coríntios 3:5. Aqui a gente já vai entrar na ação do Espírito Santo em relação às boas obras. Nós já vimos o que elas são e nós vimos que elas têm valor. E agora nós vamos ver a ação do Espírito nessas boas obras. E é o parágrafo 3º do capítulo 16. Vou só confirmar uma coisa. É isso mesmo. Então vamos lá. A capacidade de fazer boas obras, de modo algum, provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, é necessária uma influência real do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Essa verdade, contudo, não deve fazer com que os crentes se tornem negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, eles devem se esforçar por dinamizar a graça de Deus que já está neles. Aqui é uma coisa interessante, né? Porque nós somos feituras de Deus e chamados para as boas obras. Mas, na verdade, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para realizar essas boas obras. Então, nós somos chamados para isso, nós somos criados para isso, mas não conseguimos fazer isso sem a ação do Espírito Santo. E aqui talvez a gente tenha até que pensar um pouco em soberania de Deus e responsabilidade humana, porque elas meio que caminham em paralelo, elas meio que caminham juntas. Agora, o fato é que sem a soberania de Deus, nós, por nossa própria conta, não conseguimos fazer sozinhos, né, as boas obras. Então vamos lá, pegar aqui, por exemplo, o texto prova da letra M. A capacidade de fazer boas obras, de modo algum, provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos que o cristão, ele precisa estar o tempo inteiro, né, como diz a comparação, né, ligados a Jesus Cristo. Nós precisamos estar o tempo inteiro ligados a Cristo. O Espírito Santo precisa agir em nós. E muitas vezes nós não deixamos que ele haja, né? Como nós podemos não deixar que ele haja? Tem um pastor, ele costuma dizer o seguinte quando ele vai pregar: meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Meu irmão, deixa o Espírito Santo atuar em você. E normalmente ele fala isso no auditório porque ele está vendo algumas pessoas querendo dormir. Né? Como é que o Espírito Santo vai trabalhar em você se você não ouve a palavra de Deus, se você não lê, se você está dormindo? Então, se a gente for usar essa comparação, eu considero ela assim, bem interessante. Por quê? Porque existe a possibilidade do Espírito Santo agir em nós, desde que nós estejamos disponíveis para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós não estamos disponíveis. Estamos, né, dispersos. Eu já disse aqui uma vez que aquele cantor João Alexandre, ele foi dar uma palestra e ele estava lá na frente, né, tocou algumas músicas, aí fez algumas ministrações e tudo, voltou a tocar algumas músicas, e de repente ele sentou para ouvir o pastor pregar, e quando ele retornou, né, para poder cantar, ele perguntou para um irmão, né, que estava assim, cantando com a mão para cima e olhando para cima e tal. Aí ele perguntou: meu irmão, no que você estava pensando quando você estava adorando, cantando, olhando para cima? Ele ficou assim meio constrangido, esse irmão, né, e ele falou assim: eu estava olhando como que o zelador faz para limpar aquela teia de aranha lá em cima. Ou seja, esse tipo de adoração, se a gente for pensar, né, ele não passa do teto. Na realidade, ele não estava deixando o Espírito Santo ministrar ao coração dele, porque o foco dele, a mente dele, estava em outro canto. Não estava na adoração verdadeira. Mas é o Espírito, tá? E não nós, por nossa própria conta, é o Espírito Santo que nos move e realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Aqui na letra N, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, é necessária uma influência real do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Letra N, 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós não somos nada. No final das contas, nós não somos nada, nós somos pecadores infiéis e nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos do Espírito Santo agir em nós. Lembrando só que, alguém sabe o que é beneplácito? Não. Consentimento, tá? Então vamos lá. Do mesmo modo, o Espírito Santo para operar neles o querer e efetuar segundo o seu consentimento. É mais fácil, né? O Espírito de Deus age na nossa vontade e age também na nossa ação. Isso é importante nós termos em mente. Tá? O Espírito age na nossa vontade e age na nossa ação. Vamos para a letra O. Eu preciso achá-la. Essa verdade, contudo, não deve fazer com que os crentes se tornem negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, eles devem se esforçar por dinamizar a graça de Deus que está neles. Existe uma graça comum, existe uma graça especial, né, que é a graça salvadora. A graça comum, ela é derramada sobre todos nós, tá? Crentes e descrentes. O sol nasce para todos, certo? Crentes e descrentes podem trabalhar e conseguir, por exemplo, enriquecer. Tá? Então, a graça comum, ela age sobre todos nós. A graça especial, ela age especificamente nos eleitos. Se a gente for pegar aqui 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação
com temor e tremor. Então foi aquilo que eu já disse. Nós precisamos entender aqui claramente que tem dois agentes nas boas obras. Tá? O agente Espírito Santo atuando em nós e o agente humano, ou movidos pela graça de nós mesmos, da nossa capacidade. A graça já está lá, ela já está no nosso coração. Então o que nós precisamos fazer? Dinamizar. Ou seja, nós precisamos fazer a coisa fluir, fazer a coisa andar. Tá? E aí voltamos a falar de soberania de Deus e responsabilidade humana. Devemos empregar todo o nosso ser na realização dessas boas obras, sabendo que elas são e serão, ainda neste mundo, imperfeitas. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Sim. Era considerado boas obras porque o Espírito Santo ele está no mundo desde o início. Então, quando a gente diz, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas, o que ele está querendo dizer com isso? Que no início já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles já estavam no mundo. Tá? Mas no Pentecostes, com a vinda de Jesus, ele é manifesto de maneira até visual, porque o Espírito desceu como se fossem labaredas de fogo, vamos colocar assim, no coração, ou na cabeça, ou no ser daqueles que estavam presentes ali. Tá? Mas o Espírito já opera no mundo desde o início. Ok? E já que a gente falou do Espírito, vamos falar aqui de Jesus. Nós temos lá também que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito vagava pelas águas, passeava, vamos colocar assim, pelo mundo. Mas nós temos também que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, por Cristo, são todas as coisas. Então nós temos a Trindade trabalhando no mundo desde o início de todas as coisas. Nós podemos dizer que essa foi uma obra útil. Tá? E aqui a gente vai ter que diferenciar o que é uma boa obra de uma obra útil. Uma obra útil é feita por qualquer pessoa. Tá? E muitas vezes Deus determina que pessoas ruins façam coisas boas ou decreta que pessoas ruins façam coisas boas para que a vontade dele seja cumprida, tá? E de tal maneira que, no caso de Ciro, ou de Atarxerxes, quando liberou o povo para sair do cativeiro e retornar para Jerusalém, ele usou um ímpio, tá? Usou um ímpio para poder resolver, vamos colocar assim, para realizar a vontade dele em relação ao povo escolhido dele. Tá? Então seria mais ou menos dentro disso. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente, porque, se não me falha a memória, é o parágrafo 6º ou 7º, acho que é o 7º, que vai falar exatamente isso que você disse, não? Ele vai deixar claro que Deus pode agir em crentes e em descrentes. Tá? Mas ainda assim, quando ele age nos descrentes, como não é para louvor dele, a pessoa não está fazendo para louvor dele, nós vamos chamar isso de uma obra útil, mas não de uma boa obra aceita por ele. É um pouco confuso, mas é o que é. Certo? Peraí, só um pouquinho, meu irmão. Fala. Foi isso. Fala, irmão. Boas obras. Pois.
Fala, meu irmão. Sim. É uma boa história, né? Assim, a gente não consegue, só com o seu relato, né? Não consegue ter a amplitude do que aconteceu, né? Se ele depois fez um vídeo e publicou, assim, provavelmente não, provavelmente não, né? Pois, mas o motivo não era, mesmo que ele quisesse, não seria possível, né? Mas enfim, eu acho que esse relato é interessante porque ele mostra claramente a ação do Espírito e a ação dele em atender ao Espírito. Eu já até contei no grupo, né, no nosso grupo pequeno, mas o pastor Hernandes ele tem uma história de quando ele foi estudar, né, nos Estados Unidos, a igreja aprovou um determinado orçamento para ele. E esse orçamento, com poucos meses que eles estavam lá, né, ele foi com a família inteira, não era mais suficiente. Assim, e ele começou a acordar 4 horas da manhã, ele e a esposa, para poder ir a uma escola e limpar a escola antes das crianças chegarem e receber mais um pouco de dinheiro, vamos colocar assim, para poder fazer frente às despesas. E ainda assim, não era suficiente. Tá? E aí, um determinado dia, ele reuniu a família e assim, falou, gente, eu estou morrendo de vergonha de dizer isso para vocês, mas a igreja não pode nos ajudar com mais, e o que nós temos aqui não está dando para pagar, né, tanto o seminário quanto, né, escola, e, enfim, e a comida, enfim, a vida deles. Não era mais possível pagar com aquilo que ele recebia e nem entrando mais aquele dinheirinho das escolas. E aí ele falou assim, nós precisamos orar. Se for da vontade de Deus, nós teremos que voltar para o Brasil. Se não for, ele vai suprir e nós precisamos crer que a decisão dele, seja de retornar, seja de permanecer aqui, vai ser a decisão correta. E tão logo eles, né, eles se reuniram, ajoelharam ali na sala, e tão logo eles acabaram de orar, o telefone tocou. E aí ele atendeu o telefone, e era um pastor de uma igreja convidando o pastor Hernandes para poder pregar. E ele foi, ele não cobra nada, né? Quem conhece ele sabe que ele não cobra nada. Sempre que ele vai pregar em algum lugar, ele recebe ofertas. E a oferta que ele recebeu naquele primeiro dia era suficiente para ele passar o resto do mês. E isso daí foi acontecendo. Ele começou a receber propostas para pregar aqui, ali, acolá, né, em todo canto. E no final das contas, essa é uma coisa assim, eu diria que extraordinária, né? No final das contas, logo depois que
ele concluiu o curso e que eles já estavam vendendo algumas coisas, doando outras e tal, para retornar, eles foram confirmar na conta, né, porque eles iam mandar o dinheiro de volta para o Brasil, e o dinheiro que sobrou na conta deles foi exatamente o valor que ele levou para os Estados Unidos. Ou seja, Deus supriu tudo para eles naquele período, acho que foram 2 anos, naqueles 2 anos que ele ficou ali estudando nos Estados Unidos. Então, Deus usa, né, pessoas que podem ou não ser crentes, pode ser uma mula ou pode não ser, né, mas ele usa pessoas crentes e descrentes para poder fazer a sua obra. Mas o crente, né, o eleito, ele faz isso em conformidade com a palavra. Então, todos esses convites que ele recebeu para pregar e tal, foi Deus usando aqueles pastores, enfim, aquelas igrejas para poderem abençoá-lo, certo? Bom, dito isso, vamos passar aqui para o parágrafo 4º do capítulo 16, que diz: a maior perfeição é ainda imperfeita. A maior perfeição é ainda imperfeita. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos deveres que são obrigados a fazer. Então vamos começar aqui. Eu vou ler essa linha aqui que é muito interessante, do Van Dixon. Nós não devemos poupar nenhum esforço na prática de boas obras pela graça de Deus, mas precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus diz acerca de nossas limitações. Então, nós temos que nos empenhar em fazer, mesmo sabendo que a palavra deixa claro que aquilo não é da pureza do nosso coração, porque nós ainda não somos perfeitos. Tá? Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, nós precisamos ter a consciência da nossa pequenez em relação a toda a soberania de Deus. Somos muito pequenos. E se nós deixarmos simplesmente o nosso coração agir, a tendência é de nós irmos nos distanciando da palavra de Deus. A palavra de Deus está indo numa reta e a nossa vontade está indo para o outro lado, infelizmente. Ainda na letra P, Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque o nosso querer, ele vai ser sempre contrário à palavra de Deus nessa vida. É sempre contrário. Nós ainda somos infiéis, ainda somos pecadores, não estamos sob o poder do pecado, mas ainda estamos sob a influência do pecado. Nos deixamos o tempo inteiro contaminar, né? Assim, nós somos uma imundícia. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Gostaria que fosse diferente? Gostaria. Eu vou até pegar aqui aquilo que o pastor costuma dizer, né? Ele fala que ele é muito bom em dar exemplos ruins, né? Então eu vou me apossar disso aqui e dar um exemplo. Seria quase como se nós tivéssemos no nosso quintal 2 lobos, por exemplo, tá? Um seria o espírito, outro seria a carne. E aí aqui a carne a gente vai colocar coração, vai colocar mundo e vai colocar diabo. Então, os nossos 3 inimigos, nosso próprio coração, o mundo e o diabo. Tá? E do outro lado tem o Espírito de Deus atuando em nós. Se nós pensarmos que, por exemplo, o lobo de olhos azuis e o lobo de olhos castanhos, tá? Então, um representa o espírito, o outro representa a carne. Os dois estão no nosso quintal. Nós podemos, né, e normalmente interagimos com os dois, mas eles estão em guerra entre si. Quem vai ganhar dos dois? Aquele que estiver sendo melhor alimentado. Exatamente. Então, seria mais ou menos dentro dessa situação que esse parágrafo 4º vai nos dizer que a maior perfeição é ainda imperfeita. Né? Por mais que a gente queira, né, ser perfeito, por mais que a gente se esforce tudo, a gente ainda vai dar ouvidos para o inimigo. A gente ainda vai alimentar o inimigo. Infelizmente, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, é isso. Parágrafo 4º. A maior perfeição é ainda imperfeita. Vamos entrar aqui no parágrafo 5º. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecados ou a vida eterna. Isso ocorre porque é grande a desproporção entre as nossas melhores obras
e a glória do porvir, do que está por vir, né? E por causa da infinita distância entre nós e Deus. Não podemos acrescentar nada a Deus por meio das nossas melhores obras e nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores. Pois quando fazemos tudo o que podemos, só fizemos aquilo, né, a nossa obrigação. E somos servos inúteis. Isso porque, como são boas, essas obras procedem do Espírito. E, como foram praticadas por nós, elas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então, se no capítulo 4 a gente enxerga que por mais perfeito que nós tentemos ser, nós ainda somos imperfeitos, nós ainda fazemos, né, pensamos de maneira imperfeita, no 5 diz que nós não alcançamos a Deus por meio das nossas próprias obras. Tá? Então, por mais que nós queiramos alcançar a Deus, nós não alcançamos. O parágrafo 4 deixa claro que por mais que nos esforcemos em busca da perfeição, ainda assim não fazemos o suficiente. E mesmo que fizéssemos ainda mais, não seria suficiente para alcançar a salvação. Então, seria quase que, se nós entendêssemos assim, você já era ruim, mas para a salvação, você é ainda pior. Então, nós somos ruins em fazer boas obras e, por mais perfeitos que sejamos, nós estamos muito longe de alcançarmos a Cristo fazendo boas obras, de nos salvar, de nos justificar fazendo boas obras. Então, é quase como se nós disséssemos assim, se estava ruim, ainda é possível piorar, né? Então seria mais ou menos dentro dessa lógica. Aqui em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, as obras da lei não são o que nos salvam. A lei moral, ela serve para apontar o quão errado nós somos, o quão imperfeito nós somos, o quão dependentes de Cristo nós somos. Então seria mais dentro dessa linha, né? É o que nos diz aqui Romanos 3,20. Depois vamos para Lucas 17,10. Seria a letra R, vamos lá. R aqui, né? Só fizemos a nossa obrigação e somos servos inúteis. É isso mesmo. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, assim, não há como nós atingirmos um grau nessa vida de santidade que possa nos justificar diante de Cristo. Por mais que nós atuemos, né, e trabalhemos junto com o Espírito, em paralelo ao Espírito, para fazermos boas obras. As obras, como elas são boas, elas procedem especificamente do Espírito, que é justamente o que diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vejam que isso daqui é fruto do Espírito. Aliás, aqui é até interessante falar que não são frutos do Espírito, tá? É um único fruto do Espírito que tem todas essas características. É como se fosse uma mexerica, né, uma pocã, enfim. Não sei se aqui em Portugal tem esse nome. Clementina, pronto. Né? A gente vê ali que são vários gomos, mas é uma fruta, né? É uma única fruta, com vários gomos, e elas são inclusive de tamanhos diferentes. Né? Por quê? Essa comparação, nesse caso, eu acho que é uma boa comparação. Por quê? Porque amor, alegria, paz, longanimidade, nós não temos elas certinhas, e cada um de nós tem alguma delas mais desenvolvida do que outras. Um é mais alegre do que o outro tem mais domínio próprio do que um, o outro é mais amoroso do que o outro. Então, enfim, né? O importante é nós sabermos que esse fruto é do Espírito e ele não vem de nós. Okay? Nós não alcançamos a Deus por meio das nossas próprias obras. Mas Deus aceita as nossas boas obras. Isso é importante nós nos lembrarmos. É em Cristo que nossas boas obras são aceitas. Sem intermédio de Cristo, nossas orações não serão aceitas. Vejam, sem intermédio de Cristo, nossas orações. E aqui a gente vai enxergar a oração como também um tipo de obra. Né? Nós tanto podemos orar, né? Meu Deus, abençoa o fulano, né? Vou pegar o Marco como exemplo. Meu Deus, abençoa o Marco nesse novo casamento. Eu posso simplesmente falar isso, né? Mas eu posso dizer, Senhor, abençoa o Marcos nesse casamento. Eu sei que eu
eu sou impuro para lhe pedir isso, eu sei que eu não mereço sequer me aproximar de ti para pedir isso, eu sei que a sua vontade deve prevalecer em relação à minha, mas eu sou tão pequeno, que eu clamo para que o Marco seja abençoado em nome de Jesus. Por quê? Porque é quando Deus enxerga Jesus na equação que ele aceita as boas obras. Mas eu posso orar, né? Fazer uma oração sem terminar ela em nome de Jesus? Posso, porque não é um mantra. Né? Não, se você colocar em nome de Jesus vai acontecer, se você não colocar em nome de Jesus não vai acontecer. Não é isso. Tá? Mas quando nós oramos em nome de Jesus e fazemos isso no final, né? Nós estamos deixando claro que reconhecemos que se algo de bom vem nesse nosso pedido, é por intermédio de Jesus. Porque se fosse simplesmente pelo nosso coração, Deus, abençoa a mim, não, Marco, né? Seria mais ou menos dentro disso, né? Então vamos ter em mente que é por intermédio de Cristo, ok? Vamos lá. 1 Pedro 2,5, também vós mesmos como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É basicamente o que nós já comentamos aqui. Vamos lá, no W, mas porque ele, olhando essas obras em seu Filho, se agrada em aceitar e recompensar o que é sincero, embora elas sejam acompanhadas de muitas fraquezas e imperfeições. Falei do X, né? Deveria ter falado. Elas são aceitas não porque os crentes nessa vida são inculpáveis e irrepreensíveis aos olhos de Deus, mas porque ele, olhando essas obras em seu Filho, se agrada em aceitar e recompensar o que é sincero. Então, já vamos pegar aqui o WX de uma vez. O Salmo 143:2 diz o seguinte: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Eu vou pegar esse texto aqui, numa outra versão, eu acho que ela é bem interessante. E como isso aqui não estava preparado, eu só peço aos irmãos aí para esperar um pouquinho. Eu vou abrir Salmo 143:2. Salmo 143:2, na nova versão transformadora, diz assim: não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Não leves teu servo a julgamento. Diante do Senhor, não tem como nós sermos absolvidos pelos nossos próprios méritos. Tá? Então seria mais ou menos dentro disso. E aí depois em Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E aqui está muito alinhado, né, ali com a última parte. Por mais que nós sejamos imperfeitos, como Deus olha para Cristo na nossa vida, ele aceita essa nossa boa obra, ainda que imperfeita. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um pai que deixa os seus filhos a cuidado de um servo. Tá? Por mais que os servos não trabalhem em perfeição, ainda assim, se eles trabalharem com sinceridade e com amor, o pai irá aceitar e irá recompensá-los. Então aqui essa última parte é mais ou menos nesse sentido. Através de Cristo, ele aceita, tá, a nossa boa obra e ele nos recompensa porque enxerga o bem que nós estamos fazendo para o nosso próximo. Okay? E para concluir, meus irmãos, o incrédulo e as obras inaceitáveis, a gente vai entrar dentro daquilo que o Ronaldo falou. Tá? A verdade é que Deus determinou boas obras a todos, a toda a humanidade. A maioria faz? Não, a maioria não faz. Os eleitos fazem? Deveriam fazer, né? Mas com imperfeição, porque nós já sabemos que nós somos imperfeitos. Tá? Mas aí Deus olha para Cristo e aceita essas nossas boas obras. Aí a gente volta lá para o exemplo do Rio Grande do Sul, do começo, né? Um resgate de pessoas ilhadas é uma coisa boa que pode ser feita por um descrente. Mas isso nós não vamos chamar de boas obras, vamos sim chamar de obras úteis. Tá? Jesus usou o rei Ciro, Artaxerxes, para autorizar o retorno do povo hebreu para a reconstrução de Jerusalém.
Então o rei fez uma boa obra? Não, apesar de ser uma obra útil para a vontade de Deus. Tá? Então, assim, de repente é um pouco polêmico isso, tá? Mas a grande verdade é que, vamos colocar assim, foi muito, assim, o rei Artaxerxes, ele foi muito usado mesmo. Porque o povo já estava no cativeiro ali há 70 anos e aquilo havia sido previsto por Cristo. Ele começa a autorizar o retorno do povo. E ele não era crente, ele não fez isso para glorificar o nome de Deus. É que o Império Babilônico destruía tudo, e quando o Império Babilônico caiu e o Medo-Persa assumiu, eles mantinham, né, uma boa relação com os seus subordinados ou com os povos conquistados. Isso já acontecia. Então, Deus simplesmente moveu o coração dele para que ele libertasse o povo que havia sido levado cativo lá para a Babilônia. E se a gente for pegar Neemias, é muito interessante, né, quando a gente estuda Neemias, porque Neemias muito provavelmente nasceu no cativeiro. O cativeiro estava a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância de Israel. E aí ele ouve falar, através de uns patrícios, de uns irmãos dele que tinham chegado, que o povo estava padecendo fome, que os muros estavam derrubados, que havia pobreza generalizada e tal. E aí Neemias se importa com aquilo, ele faz uma oração antes de conversar com o rei, quando ele se apresenta para o rei, porque ele era o copeiro do rei, e ele clama a Deus, e o rei autoriza, o rei Artaxerxes autoriza Neemias a retornar para reconstruir os muros. Então nós vemos claramente que foi Deus quem fez isso, quem moveu o coração do rei. Mas Neemias precisou de fazer alguma coisa? Sim. Neemias teve que sair da sua zona de conforto. Quem que era o copeiro do rei, para começar? Né? O copeiro do rei era a pessoa que experimentava o alimento e a bebida do rei antes dele comer, porque os reis eram muito envenenados naquela época, era uma maneira fácil de matar. Então todos eles tinham copeiro e Neemias era esse copeiro, ele tinha acesso direto ao rei. E ele precisou sair dessa zona de conforto, viajar por muitos dias, chegar a Jerusalém, que ele não conhecia, interagir do que estava acontecendo ali, motivar o povo para reconstruir um muro que foi reconstruído em 52 dias, um muro que estava destruído há quase 150 anos. Então, meus irmãos, mais uma vez nós falando, é Deus usando o incrédulo para fazer a sua vontade, mas movendo o crente, tá? Movendo o crente para fazer também a sua vontade. Que antes orou. Exatamente. Neemias fez a boa obra. Exatamente. Imperfeita? Imperfeita. Porque se nós formos pensar, lá no final do livro de Neemias, ele fala alguma coisa mais ou menos assim, meu Deus, apesar de tudo que eu fiz, tenha misericórdia de mim, porque eu sou imperfeito. Sabe, Neemias, ele tinha todos os motivos para falar, eu fui o cara. Eu saí da minha zona de conforto, eu viajei, eu motivei as pessoas, eu liderei o povo a reconstruir um muro que estava derrubado há quase 150 anos, eu tive que trazer de novo a adoração no templo, eu auxiliei nisso, eu comandei, eu virei governador daqui. Ou seja, ele tinha muita coisa para apresentar diante de Deus. Mas como ele reconhece que ele é muito pequeno diante do Deus Todo-Poderoso, ele simplesmente pede perdão, ele clama por perdão, ele clama por misericórdia no final do livro dele, né? Isso é muito interessante. Ele sabia. É interessante comentar isso daí, porque o copeiro ele não só experimentava, ele era quase um confidente. As pessoas não tinham, a rainha não tinha acesso ao rei da mesma maneira que o copeiro tinha acesso ao rei. Então, se a gente for pensar, nossa, que coisa maluca, né? Mas era assim naquela época. E no caso de Neemias, ele não só foi para reconstruir, como todo o material que ele usou foi doado pelo próprio rei. É muito interessante. Então vamos lá, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ageu 2,14. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo,
E assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Tá? Então, os incrédulos, por mais que sejam úteis no propósito de Deus, eles não fazem boas obras ou obras que são aceitáveis a Deus. Muito pelo contrário. As obras dos descrentes, as obras dos incrédulos, elas são inaceitáveis diante do Senhor. Então, meus irmãos, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar de boas obras. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Ou mais alguma pergunta. Importância da história, quando na realidade nós somos ali só instrumentos do propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu tenho que entender isso aí. E a importância também da busca, essa busca que a Bíblia diz, vai ser incessante. Porque quando a nossa busca é incessante, o ponto de entendermos o nosso propósito, tudo vai acontecer naturalmente, sem precisar muito forçar nada, não vou fazer isso para as pessoas verem. Porque o seu propósito nunca vai ser agradar as pessoas, e sim agradar a Deus. Entendendo que você é somente um instrumento da obra de Deus. Se nós fôssemos fazer um brevíssimo resumo de tudo que nós vimos aqui, eu diria o seguinte: boas obras são todas aquelas determinadas por Deus e que tenham como última finalidade glorificar a Deus. Por mais que nós nos esforcemos nesse mistério, nós ainda dependemos do Espírito Santo. Porque se dependêssemos exclusivamente de nós, nós seríamos incapazes de fazer qualquer coisa para a glória de Deus. E por fim, toda a obra dos incrédulos não é aceitável ao Senhor, apesar do Senhor usar incrédulos para realizar o seu propósito nessa terra. Amém? Meus irmãos, se ninguém tem mais pergunta, nós vamos encerrar, nós vamos ter ali o pequeno almoço. São só 20 minutinhos e depois retornamos para cá, para o culto público de louvor e adoração ao nosso Senhor. Baixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra lida, pela tua palavra exposta. Nós clamamos ao teu Santo Espírito que possa trabalhar em nossos corações, possa trabalhar em nós, através de nós e apesar de nós. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados e transforma-nos de tal maneira que sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Nós oramos no nome santo, doce, precioso de Jesus. Amém.